Ao decorrer da ministração dessa noite, quando estivermos falando sobre a ética, lembrando aquilo que nós falamos ontem, que é a ética. A ética é uma ciência que estuda o comportamento humano e as relações deste comportamento humano. Com qual objetivo? Garantir o bem, aumentar o bem. E nós passamos a todos que o bem tem que ser ensinado, incentivado, aprendido e praticado. Com isso o bem ele vai aumentando. Também nós passamos aos irmãos e às irmãs que existe a etiqueta. A etiqueta são os ingredientes que compõem a ética, são os pequenos comportamentos. Etiqueta: eu aprendo a fazer o mínimo, e o mínimo que eu aprendo a fazer com outro mínimo vai garantir o máximo. Eu fazendo o meu mínimo, o irmão fazendo o seu mínimo, a irmã fazendo o mínimo dela, a quantidade desses mínimos formam a ética. E depois a gente explicou por último que existe o protocolo. O protocolo é quando eu pego a ética e a etiqueta e coloco no papel. Eu regulamento, eu faço um regulamento. Esse é o protocolo. Para alguém que não tenha, por exemplo, participado da nossa escola aqui, não participou, mas ele recebe o protocolo. Com o protocolo, mesmo não tendo participado, ele vai ter as mesmas noções que a gente, só não participou. Então, o protocolo já é o documento definido do certo e do errado, do bem e do mal, do que tem que ser feito e o que não pode ser feito. E por isso o nosso tema é ética nas relações entre obreiros e membros. Se eu tiver um pouco de dificuldade aqui com o meu controle hoje, aí eu vou pedir o auxílio do nosso amigo lá, tá bem? Mas por enquanto está funcionando. O que nós vimos? Vimos que o amor é a lei de ouro do Evangelho. Não há como nós falarmos sobre o relacionamento entre as pessoas na igreja se não for no solo do amor. Então o amor ele vai estar realmente como a regra de ouro do Evangelho, o que nos leva para o segundo ponto que nós estudamos ontem, a necessidade dos obreiros de qualidade. Antes de nós chegarmos para a membresia, relação dos membros com os obreiros, nós falamos da relação dos obreiros com a membresia. A igreja será necessariamente aquele lugar aonde todas as pessoas devem ter a melhor experiência de vida. A igreja não é um lugar onde a gente evita ir, pelo contrário, a gente quer ir e estar com os irmãos e participar das coisas de Deus. Para que a igreja seja o melhor lugar da terra, Deus estabelece o ministério que inicia-se com os nossos cooperadores, homens e mulheres, que formam as nossas lideranças, que depois vão acessar as hierarquias da igreja. A palavra hierarquia, irmãos, significa hieros, sagrado, arquia, governo. O que é a hierarquia? São aqueles líderes que são levantados para manter a igreja na sua santidade, na sua sacralidade, porque nós representamos o santo. Quem é o santo? O Senhor Jesus. Quem mais é o santo? O Espírito Santo. Quem mais é o santo? O Evangelho. Quem mais é o santo? O povo de Deus. A hierarquia é estabelecida por Deus com essa palavra hierarquia para dizer: vocês vão administrar coisas santas. Por isso que dos obreiros se exige que haja qualidade, e a qualidade que se exige dos obreiros é que ame a obra de Deus e ame o Deus da obra. Não tem como uma pessoa se tornar líder na casa de Deus e obreiro na casa de Deus se não amar a obra de Deus e o Deus da obra. Se a pessoa ama a obra de Deus e o Deus da obra, ama também aqueles que amam a obra de Deus, que é a membresia. Uma vez que o ministério está afinado, meus irmãos, aí eu uso a linguagem do repertório musical. O que é a afinação? Tanto da voz quanto dos instrumentos. É o objetivo de criar-se um campo harmônico, uma harmonia. Harmonia entre as notas, harmonia entre a melodia, harmonia entre a música, harmonia entre o compasso. Quer dizer, como que eu vou criar uma harmonia? Com muito ensaio. Mas é com muito ensaio mesmo. Tenho que aprender a música, tenho que aprender sobre os instrumentos e tenho que depois aprender o repertório. A igreja de Deus pode andar em plena harmonia
desde que eu entendo que a nota máxima é o amor. O amor por Deus e o amor por sua obra também. Qual vai ser o assunto que nós vamos tratar aqui hoje? E depois vamos abrir daqui a pouco para os irmãos e as irmãs fazerem as 3 perguntas seletivas que será direcionada aqui pelo pastor Paulo. Nós vamos falar sobre as 9 virtudes dos membros. Já que nós falamos bastante ontem sobre os obreiros, hoje nós vamos falar sobre as 9 virtudes dos membros. E os irmãos vão perguntar o seguinte: por que 3 virtudes para os obreiros e 9 virtudes para os membros? É porque é o seguinte: alguém consegue chegar a ser obreiro sem ter sido membro? Essa é uma lógica. Só é obreiro porque já adquiriu as 9 virtudes, pelo menos na semente, pelo menos no treinamento, no início, já tem as 9 virtudes. Além das 9 virtudes, mais 3 para alcançar a excelência. É o que nós pensamos, é o que a Bíblia nos ensina. Agora, será que os membros têm que ter só as 9 virtudes e não tem que ter as 3 outras? Quais são as 3 outras? Fé, esperança e amor. O que o Espírito Santo nos ensina e o que o Evangelho nos ensina? Que aquele irmão e aquela irmã que é vocacionado por Deus para a obra, já começa desde agora a trabalhar as suas virtudes, as 9 virtudes que a Bíblia chama de frutos do Espírito. Nós estamos na página 32. Uma vez que eu já trabalhei e estou trabalhando e continuo trabalhando e vou continuar trabalhando as 9 virtudes, eu também vou trabalhar as outras 3 virtudes, que é a virtude dos obreiros. Mas não somente dos obreiros, mas principalmente dos obreiros. Entenderam? As 3 virtudes que nós falamos ontem não são somente dos obreiros, mas principalmente dos obreiros. Agora, e aquele lá que quer chegar a ser obreiro e hoje é membro da igreja, começa trabalhando as 9 virtudes? Nós lemos aí: uma vez que o corpo de obreiros semeia amor, o que ele irá colher? Se os obreiros da casa do Senhor estão garantindo a melhor igreja do Ribeirão do Pinhal, com o melhor pastorado, com o melhor trabalho de evangelização e missões da região, com o melhor presbitério e o melhor diaconato, tendo as lideranças em escola bíblica dominical, nas irmãs, nos jovens, nos adolescentes, todos amando-se uns aos outros, como é o mandamento do Senhor. Se nós já temos esse corpo de obreiro coeso, trabalhando para a unidade, para a harmonia, para o crescimento do reino de Deus, tendo lá a virtude da fé, da esperança e do amor, isso aí é uma plantação, vai plantar amor. Então o que é que você vai colher se você planta amor? Não será revolta, não será ódio, não será ciúme, não serão as obras da carne. Você planta amor e você vai colher amor. Houve um líder muito antigo na igreja que ele dizia o seguinte: você quer plantar amor, mas não tem amor. E o que você faz? Planta amor e espera que o amor venha brotar. Esse líder dizia isso: falta amor, planta amor e você encontrará amor. Porque tem pessoas que reclamam a falta de amor dos obreiros para com alguns membros. A gente passa em algumas igrejas com algumas pessoas e eles falam: esse ministério não ama. Mas esse líder dizia o seguinte: falta amor, planta amor e encontrará amor. Às vezes a pessoa que está reclamando da falta de amor não plantou. Ela não plantou, mas ela quer colher. Ela não plantou, mas ela quer receber. Então seja proativo, como um membro da igreja de Cristo, seja o primeiro a plantar amor. Amém, irmãos? Amém. Estou falando como plantadores de amor aqui? Amém. Todos têm a semente do amor? Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 22. O fruto do Espírito me ajudem por gentileza, número 1, 2, 3. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade,
Glória a Deus. Glória a Deus. São 9 virtudes, irmãos, do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou assim: olha, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Veio o Espírito Santo. Trouxe poder? Trouxe. Trouxe os dons espirituais? Trouxe. E trouxe os frutos? Trouxe também. O mesmo Deus que batiza com o Espírito Santo e faz você falar em línguas estranhas, profetizar, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, com autoridade repreender o diabo, o mesmo Deus ensina você a amar. O mesmo Deus dá para você amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. É o mesmo Espírito, já está em você. Ontem nós dissemos, nós já temos a virtude, agora nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver. Lemos ali, esta disposição dos membros em amar os obreiros, fazer o quê? Amar quem? Os obreiros. Eu vou ter que amar os obreiros? Sim. O Senhor Jesus disse: o mundo saberá que são os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Amai-vos, Jesus disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei também. Então a membresia vai amar os obreiros. Então essa disposição dos membros em amar os obreiros é alimentada pela perfeita comunhão, representada na celebração da Santa Ceia, em que o pão e o vinho são servidos aos membros por meio dos diáconos e colaboradores. É o pão da unidade, da fé e do amor. Paulo, apóstolo do Senhor, nos fala na carta aos Gálatas que devemos produzir o fruto do Espírito, que se manifesta em 9 virtudes cristãs, contrárias às obras da carne. Uma vez por mês, de acordo com a nossa tradição e a nossa doutrina e o nosso ensinamento, uma vez por mês nos reunimos aqui para a Santa Ceia. Aí começa a Santa Ceia. Quando começa a Santa Ceia? Quando a irmã e o irmão vão preparar o pão. Quando vai se comprar o vinho, que é o suco de uva, que nós vamos servir. Ali começa a comunhão, a Santa Ceia. Quem é que vai fazer esse serviço para nós? Porque a maioria de nós, quando somos membros, chegamos, já está pronta a mesa, já está pronto o cálice, já está, inclusive, em algumas igrejas, partido o pão, ou pronto o pão, a mesa já está forrada, os bancos já estão limpos, os hinos da harpa já estão ensaiados, já tem muita coisa preparada, é só sentar, louvar a Deus e receber a comunhão. E quem é que nos serve? Diáconos e os cooperadores, são esses que nos servem. Mas eles fazem isso, eles vão lá na mesa, pegam o pão direto e já vem servir a gente? Não, primeiramente alguém ministra a palavra de Deus, houveram orações, houveram louvores, alguém levantou o pão e deu graças pelo pão, alguém levantou o cálice e deu graças pelo pão. É servido para os diáconos que servem aos irmãos e às irmãs, para se celebrar o que, meus irmãos e irmãs? A comunhão. A palavra comunhão significa comum união, é isso que é comunhão. Nós formamos uma igreja, um só corpo, um só pão. Quando o diácono está distribuindo o pão para você, ele está fazendo a extensão do pastorado. O pastor poderia pegar o pão, fazer tudo só, levantar o pão, orar pelo cálice, sair, distribuir o pão um por um, cálice um por um, recolher os cálices depois. Poderia, não poderia? Mas ele tem os seus auxiliares, os seus cooperadores e os seus colaboradores, gente de Deus, que está garantindo a unidade da igreja para nós. Somos um só corpo, somos um só pão. Quando recebemos o diácono, recebemos do pastor. Quando recebemos do pastor, recebemos do diácono. E quando recebemos do mesmo pão. Por que nós estamos reunidos aqui em escola? Para nos aperfeiçoarmos em unidade. O membro entendendo e percebendo que vocês estão participando de uma só igreja. A Bíblia diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Espírito, meus irmãos. Dá para crer? Dá para acreditar? Aleluia! Dá para aprender? Dá para ensinar? Dá para praticar? Se tem uma coisa que realmente trinca a comunhão da igreja, é quando nós queremos ser 2 pães.
um pão doce e um pão salgado. Aí você quer ser 2 pães. E de qual que vocês querem participar? Tiago disse: não pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Não pode. Não pode de uma mesma fonte, disse ele. Por isso, já que nós somos uma só igreja, um só ministério, um só corpo de obreiros e membros, nós devemos preservar a unidade do corpo. E com isso, para preservar, nós vamos para as 9 virtudes do Espírito Santo, meus irmãos. De quem que é a virtude? Glória a Deus. A virtude do Espírito Santo. Sabemos, pela revelação das Escrituras, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, é o próprio Deus que está morando em nós, pelo Espírito Santo, trabalhando para que as virtudes do céu estejam em nós, estejam em você. Primeira das virtudes, a virtude do amor, página de número 33. George MacDonald, que foi um proeminente pregador da igreja, ele escreveu: não pode haver nenhuma unidade, nenhum prazer de amar, nenhuma harmonia, nenhuma vantagem em existir, onde existe apenas um indivíduo. Não dá para você amar só a si mesmo. O Senhor Jesus disse: amareis uns aos outros com o amor com que vos tenho amado. Você ama ao teu próximo porque tem próximo para você amar. Se fosse só você, não teria próximo. Então George MacDonald diz para a gente o seguinte: que aonde existe apenas um indivíduo, não tem como manter a unidade. 2 no mínimo são necessários para a unificação. E quanto maior o número de indivíduos, tanto maior, mais bela, mais rica e mais divina é a possibilidade da unidade. Glória a Deus. Unidade, irmãos, membros, irmãos e irmãs, unidade não é uniformidade. O que é uniformidade? Todo mundo vestindo o mesmo uniforme. Isso é uniformidade. Aqui só com 1,5 metro. Então, se tiver 1,5 metro, aí passa. Se for muito alto, a gente tem que cortar os pés. Se for muito baixo, a gente tem que esticar. Unidade não é uniformidade. Unidade só pode existir na diversidade. Irmãos e irmãs são diversos, diversificados. E a Bíblia diz: existem diversidade de dons e diversidade de ministérios, e cada um é chamado para aquilo que foi proveitoso para a obra. Quando uma pessoa é separada para o ministério, essa pessoa é separada porque ela está vocacionada por Deus. Ela está recebendo um distintivo entre os demais irmãos. E para que serve esse distintivo? Para servir os irmãos melhor, para servir a igreja melhor, para aperfeiçoamento da igreja, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo de número 4. Por que um aperfeiçoamento? Porque Deus quer uma igreja perfeita. Ele não quer uma igreja defeituosa, quer uma igreja perfeita. A igreja é perfeita? Não. Mas ela vai se tornar perfeita? Vai. Como? Pelos membros que Deus vai destacar, dar um distintivo, entregar para ele ali uma função, e ele vai executar muito bem essa função, para que quando você chegar na igreja seja aperfeiçoado por ele. A diversidade vai garantir a nossa unidade, e é por isso que tem diversidade de dons. Profetizam todos? Não. Pregam todos? Não. Ensinam todos? Não. Todos têm dons de curar? Não. Louvam todos? Não. E por que é assim? Paulo disse: Deus distribuiu as pessoas no corpo para que assim o corpo cresça em perfeição. Chegamos agora no ponto. O que é que você, como membro da Igreja de Cristo, está fazendo para manter a unidade na igreja? Respeite a diversidade do corpo de Cristo. Respeite o diácono enquanto diácono. Respeite o presbítero enquanto presbítero. Respeite o evangelista enquanto evangelista e o pastor enquanto pastor. Porque quando você respeita ao irmão na diversidade que ele tem, você também está respeitando a si mesmo e está dizendo: me respeite na minha diversidade. Eu não sou tão alto quanto você.
eu não sou tão claro quanto você, eu não sou tão eloquente quanto você, mas eu respeito a sua cor de pele, eu respeito a sua eloquência, eu respeito os dons e talentos que Deus deu para você, e nesse respeito você mantém a unidade. Unidade, o apóstolo Paulo falou, sabe aquele membro mais inferior do corpo? É esse que você dá mais honra, porque o meu dedo mindinho está escondido dentro do meu sapato agora, mas ele é muito importante para mim, eu cuido dele, eu asseio ele, eu corto a unha dele, sabe? O mesmo banho que eu dou aqui para o meu rosto, meu cabelo, eu dou para o meu dedinho também. Não está exposto, mas é importante. E se eu começar a cortar os meus dedos? Eu vou perder o equilíbrio do corpo. Por isso, irmãos, não comece então a machucar de forma alguma os membros da igreja, do corpo do Senhor, aqueles que executam em vocês qualquer tipo de função, do porteiro. Quando a gente fala do porteiro até o púlpito, não estamos diminuindo a importância de um em relação ao outro, é porque todos são necessários. O dedo mindinho é necessário, foi Deus que fez e colocou no corpo. A pessoa que nos recepciona, cumprimente o irmão, ele é o primeiro que chega, é um dos últimos que sai. Cumprimente o irmão, respeite o irmão, aguarde. Nós escrevemos aqui ainda na página 33, os membros da igreja recebem inúmeros serviços de amor por mão dos obreiros. Grande é a responsabilidade em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso quer dizer que o membro deve sentir-se parte do corpo, sem exclusividade para suas particularidades. O que isso significa? Muitas vezes o membro, ele quer exclusividade no atendimento. É ou não é verdade? Ser exclusivo é bom, mas aqui não é o banco, meu. Então no banco tem uma fila exclusiva para algumas pessoas, idosos, deficientes, não é verdade? Mulheres portando crianças de colo, tem exclusividade, no mercado também. Mas aqui não é o banco. Aqui nós temos que manter não a exclusividade, mas a unidade. E essa unidade é mantida quando eu percebo que eu não sou exclusivo. Você, enquanto membro, não é exclusivo. A sua dor é infinita, a sua necessidade é urgente, mas existem inúmeros trabalhos que são executados pela igreja e com pouca gente. Sabia que ainda continua valendo o que o Senhor Jesus disse? Rogai a quem? Ao Senhor da seara. Rogai a quem? Ao Senhor da seara, porque na verdade grande é a seara, mas poucos os ceifeiros. Continua valendo, esse versículo não perdeu a validade, não é o jornal de ontem que já mudou. Continuamos ainda com muito trabalho, muito serviço e com escassez de pessoas para trabalhar na obra do Senhor, ainda mais com qualidade. Por isso tem muita demanda. Quando um membro chega, quer exclusividade, quer atenção, quer o primeiro lugar, mas nem sempre é possível. E é por isso que nós devemos aqui manter a virtude do amor, porque nós estamos indo semear amor. Você que é membro e que conhece os membros, semeie amor. Vai lá semear amor no seu pastor, vai lá semear amor no diácono, vai lá semear amor no líder de jovens. Faça isto, porque como que você vai semear amor? Tratando as pessoas muito bem. Palavra do Senhor Jesus: amarás ao teu próximo. Como? Amarás ao teu próximo aquilo que quereis que os homens vos façam, porque eu chego solícito, eu chego com um pedido, eu chego com uma demanda, eu chego com uma urgência, que pode ser uma visita, que pode ser um empréstimo, que pode ser uma expulsão de demônios, que pode ser levado no hospital daqui até o centro da cidade. Eu chego com uma demanda, mas aquilo que eu quero que ele me faça, faça você primeiro. Jesus disse primeiro. Por quê? Quando você faz primeiro, você já colocou ali a semente do amor, e você vai dizer o seguinte: quando eu necessitei, eu fiz primeiro, agora eu necessito, faça por mim. Contar aqui rapidamente um testemunho, meus irmãos. Eu, quando posso, pego um irmão que está comigo, né, sempre um irmão, e aí eu vou lá para o Ministério do Belém, e geralmente eu vou de carro, porque São Paulo é uma maravilha, igual aqui, né? A gente conta a vantagem de São Paulo, vocês contam do Paraná, né? A camisa é boa. Então eu vou lá para o Belém, vou de carro, sempre vou de carro, gosto, né? Assim eu vim ouvindo o som.
mas tem irmãos que vão direto do serviço para a igreja do Belém, que fica a quase 40 quilômetros lá da minha casa. 40 quilômetros aqui, vocês conseguem fazer em meia hora, mas lá a gente faz em 1h30, demora muito lá, muito trânsito, sabe? O que eu faço? Eu vou lá para o Belém, vou de carro, já sabendo que tem irmãos que vão direto do serviço. Terminou o culto, eu não espero o irmão ficar tipo pulando na minha frente para eu chamar ele para dar uma carona. Não, já sou proativo. Ô irmão, você vai comigo hoje. O irmão tá de carona, tá com alguém? Não. Então você vai comigo hoje. Já vou oferecendo. Aí veio o carro lá com 4, 5 irmãos lá, a gente vem contando bênção, né, cantando hino e falando dos resultados da reunião de obreiros. Viemos falando. E sempre fazendo isso aí, mas não esperando receber nada em troca. Disse o Senhor Jesus: o que fizeres com a tua mão direita, que não saiba a esquerda. Planta amor e encontrarás amor. Um dia desse, estava lá no estacionamento da igreja, e o meu filho pegou a chave emprestada do carro. Pai, deixa eu pegar o meu celular que eu esqueci no carro. Tá, Adriel, entreguei a chave para ele. Aí ele foi lá, só que ele pegou o celular e esqueceu a chave dentro do carro. Abriu a porta de trás, quando ele fechou, travou a chave lá dentro do carro lá. Aí eu já peguei e falei: garoto, é coisa de garoto, né? Coisa de garoto. E eu pensei, bem, agora eu vou ter que ir andando até em casa. Estava preparado para ir num culto, né? Ia num culto de inauguração de uma congregação lá. Aí eu falei: depois eu vou andando, né, até a minha casa. Aí os obreiros viram eu meio aflito assim, pegou e falou: o que foi, pastor? Aconteceu isso, mas eu vou ali buscar a chave na minha casa, daqui a pouco volto. E o irmão foi proativo comigo, sem eu falar nada. Ele chegou e falou: que isso, pastor? Entra aqui no meu carro aqui, a gente vai lá buscar a chave lá na sua casa lá, tá bem? E a gente volta. Amém? Você quer amor? Planta amor. Aquilo que quereis que os homens vos façam, faça você primeiro. Aquilo que você quer que o obreiro faça por você, faça você primeiro. Dá para um obreiro fazer antes, não dá para um membro fazer antes do obreiro? Dá para fazer, meus irmãos. E é aí que nasce um novo obreiro, com qualidade, com amor, dando exemplo, dando amor, meus irmãos. E assim a gente planta aquilo que o Cristo nos deu para plantar, amor, que nos leva para a segunda semente. Cristo viu que você administra muito bem a questão do amor, você vai para a virtude da alegria, página de número 34. A virtude da alegria. Queridos amigos meus, todos da nobre descendência de Deus, que conheceram seu poder, sua vida e a presença entre vocês, que a alegria de vocês seja ouvir ou ver as fontes da vida irromper em qualquer um. Acima de todas as coisas, tomem cuidado com julgar a quem quer que seja, publicamente ou em suas reuniões. Oh glória! Os nossos obreiros nos servem, nossos pastores, nossos evangelistas, nossos diáconos, nossas lideranças, eles nos servem. Aí a gente vem, recebe o serviço dos nossos líderes, e de repente o que nós observamos? Uma falha, um defeito, algo que não foi feito a contento, do jeito que eu gostaria que tivesse sido feito. Aí eu observo isso. Quando eu observo isso, eu dou uma cutucada com o irmão do lado. Você viu? Você notou? Você percebeu? Você enxergou? Aí o outro pega e fala: vi, notei, percebi, enxerguei, e não é a primeira vez. Quando a pessoa começa a fazer isso, já está quebrando a unidade da igreja. Aí eu vou perguntar para os irmãos e as irmãs: a alegria de Deus vai se manifestar nessa pessoa? Se a pessoa está semeando um descontentamento, a alegria de Deus vai ser semeada nessa pessoa? Na hora vai ser quebrada a alegria do Espírito, meus irmãos. A gente lê aqui, ó: os membros da igreja são chamados a se unir sempre para o melhor, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. As reuniões da igreja são encontro entre aqui é uma irmandade, aqui é uma reunião de irmãos, de família. Irmãos se encontram com os irmãos. Então as reuniões da igreja são encontro entre irmãos, os quais levantam a Deus um serviço de adoração em espírito e em verdade. Mas existem pessoas que disseminam intrigas, delirando acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem
invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Os obreiros jamais podem aprovar que os membros vivam em desacordo com as orientações do ministério, pois isto nenhum proveito traz para a comunhão entre os irmãos. É preciso manter a serenidade em situações de conflito, cuidando para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe a igreja e por elas muitos se contaminem. Quando acontecem falhas, meus irmãos, por parte dos obreiros entre os membros, qual que é o procedimento que se espera do membro? Que ele continue agindo com a mesma simplicidade, humildade e irmandade de sempre, em todos os momentos. O que nós fazemos aqui, como obreiros da casa do Senhor? Primeiro, a gente é orientado, nós somos orientados. Quem que nos orienta? O nosso ministério. Nós temos uma orientação ministerial. Essa orientação ministerial, ela vem nessa pirâmide aqui. Nós temos o nosso pastor presidente, que tem os seus pastores. Os pastores, eles são pastoreados pelo pastor presidente. Tem uma orientação que vem aqui em cima, que acontece aqui em cima. Aí vem uma outra orientação para os nossos pastores, que orienta também os evangelistas. Estas orientações dos evangelistas também são passadas para os presbíteros, que são passados para os diáconos. É por isso que a igreja sempre tem as suas reuniões de obreiros, reuniões de ministério, reuniões de pastores, porque muita coisa tem que ser tratada lá para o bem-estar da igreja aqui. E às vezes a gente não está entendendo por que uma diretriz é dada por nós e como que ela é dada por nós, certo? Eu não estou entendendo por que é assim, por que não é assim. Tem uma diretriz, meus irmãos, é chamada de oitiva, é algo que vem para o bem-estar de toda a igreja. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo, por que está acontecendo e como que está acontecendo, tema da nosso EBOM, ética. Eu vou agir com ética, eu vou respeitar a unção de Deus sobre a vida desses homens de Deus, amém? Vou respeitar também a graça que Deus está dando para ele, a sabedoria. Vocês vejam que o apóstolo Pedro andou com o Senhor Jesus, e ele disse, olha, acerca do irmão Paulo é o seguinte, Deus deu uma graça para ele escrever coisas difíceis. Quem falou isso? O apóstolo Pedro. Mas Pedro andou com Jesus, mas ele reconheceu a graça que Deus havia dado para Paulo escrever coisas difíceis, as quais os inconstantes e indoutos distorcem. Pedro honrou Paulo. Por que Pedro honrou Paulo? Porque Jesus honrou Paulo, amém? Então, quando você está honrando um servo de Deus que está em eminência, a palavra eminência significa em liderança, em destaque. A quem que você está honrando? A Cristo. O Senhor Jesus, ele disse, se alguém me amar, guardará a minha palavra e o meu Pai o honrará. Palavra do Senhor Jesus. Quando um servo de Deus está na direção de Deus, pode não ser entendido, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne muito bem todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Olha só que drama. O homem espiritual entende as coisas do Espírito, mas o homem natural não entende as coisas do Espírito, lhe parecem loucura. Por isso, quando houver alguma falha aos seus olhos, que venha causar um mal-estar, uma divisão, uma contenda, uma facção, uma briga, meus irmãos, você tem que se tornar um pacificador, para que a tua alegria não vá embora. Por isso que o George Fox, ele disse o seguinte, olha, acima de todas as coisas, tomem cuidado com julgar a quem quer que seja, publicamente ou em suas reuniões. Quanta gente perde a bênção simplesmente porque está julgando o seu líder, a pessoa que Deus levantou, que está tomando alguma decisão, e julga o seu líder, e julga segundo a aparência. A Bíblia diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Aqui parou o meu slide, aperta aí por gentileza. Amém, irmãos? Amém. Disse o Senhor Jesus, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta
justiça. Para que você venha julgar alguém, primeiro, tem que ser reto. Segundo, tem que ser justo. Vai julgar alguém? Retidão. Não pode ter curva. E tem que ser jovem. Estou julgando alguém, mas quem está me julgando? Um homem reto e justo. Eu não sou reto, eu estou fazendo curva e não sou justo. Muitas vezes alguém está julgando o outro naquilo que ele mesmo erra. Aí se torna transgressor de si mesmo. O que nos leva para mais uma virtude, a virtude da paz. Estão entendendo, irmãos? A linguagem está acessível? Está difícil a linguagem? Está compreendendo? Amém, que Deus abençoe. A virtude da paz. Thomas Kempis escreveu: ganha primeiramente a tua paz, e depois poderás apaziguar os teus semelhantes. O homem, presa da paixão, converte o bem em mal, e com facilidade acredita no mal. O bom homem, pacífico, vê de todas as coisas aquilo que tem de melhor. O que vive em boa paz não suspeita de ninguém. Agora, o descontente é vítima de diversas suspeitas, é um atormentado. Sou membro das Assembleias de Deus e eu já ouvi tantas queixas, meus irmãos, relativo à administração de ofertas. Eu fui caseiro de igreja 5 anos, morava no fundo da igreja 5 anos, e eu ouvia muitas queixas quanto à administração dos recursos da igreja, levantando ruins suspeitas, que vai desde o colaborador ou cooperador que recolhe as ofertas até a construção do templo. Ruins suspeitas, e com isso aí vai semeando discórdia. Por isso que a gente tem esse conselho: ganha primeiramente a tua paz, porque o Senhor Jesus, ele disse assim: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Fruto do Espírito: amor, alegria e paz. Você é um pacificador na sua igreja? Você já foi chamado alguma vez para resolver conflito entre obreiro e membro? Entre membro e obreiro? Qual que é o conflito mais constante que a gente vê que acontece? Às vezes é um simples: o irmão nem me cumprimentou. Às vezes o outro diz o seguinte: o irmão nem me visitou. Às vezes a gente ouve uma queixa que diz o seguinte: o irmão nem passou aqui para tirar a minha oferta. Será que a minha oferta é menor do que a oferta daquele irmão? Veja só as intrigas acontecendo. Mas se você é um pacificador, a pessoa comentou isso perto de você, o que você vai dizer? É muito serviço, foi uma distração, algo aconteceu, porque não é comum essa pessoa agir dessa maneira. Talvez uma preocupação familiar, talvez uma pressa, porque sempre tem uma explicação melhor do que a explicação pior. Mas você é um pacificador. Se você é um pacificador, procure a melhor explicação para poder pacificar a igreja. E você vai costurar a comunhão. Costurar é uma palavra do Cristo. Você vai costurar a comunhão entre o ministério, a liderança e toda a membresia, que começa com as criancinhas da escola bíblica dominical, que vão para os nossos adolescentes, que eles têm um olhar muito clínico para um monte de defeitos, os nossos jovens, as irmãs e os irmãos, porque Cristo precisa de você como pacificador. É ético você ser pacificador, é ético você buscar a paz. Próximo slide, por gentileza. Agora, você procura a paz ou você semeia a discórdia? Você quer a paz ou você quer a discórdia? Você quer a paz ou você quer a intriga? Você ouviu o que ele falou durante a pregação? O que foi que ele falou durante a pregação que você ouviu, que eu não ouvi? Aí ele vai te dizer o que é que ele falou, que ele ouviu e que você não ouviu. Como é que você rebate quando uma pessoa fala isso? Quando uma pessoa é crítica. A palavra do Senhor Jesus é a seguinte: a lâmpada do corpo são os olhos. Palavra de Cristo. Não é o objeto,
que tem a luz? É o olho. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se você olhar para o ministério de olhar atravessado, aviesado, olhar crítico, olhar para encontrar defeitos, você vai encontrar defeitos, porque não é difícil encontrar defeitos. Mas aí a atitude é a seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, qual é o corpo que nós estamos falando aqui hoje? A igreja. Se você olhar a igreja com o olhar de Cristo, glória a Deus. Se você olhar a igreja como Cristo olha para a igreja, se você trabalhar com a membresia e com os obreiros da sua igreja, como Cristo trabalha, todo o teu corpo terá luz. Aleluia. Mas é todo o teu corpo. Aleluia. Graças. Mas eu notei uma fraqueza de um irmão ou de uma irmã, disse o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Escutem, vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Suportai. Aí ele deu um exemplo. Tem pessoa que se escandaliza com comer carne, mas eu gosto de picanha no churrasco. Mas por causa que o irmão se escandaliza, por causa dele eu sacrifico o meu estômago, mas eu não sacrifico o irmão. Se os teus olhos forem bons para a igreja de Deus, glória a Deus, aquela cura daquele irmão fraco vai curar você também. Todo o teu corpo terá luz. Mas o Senhor Jesus, ele não deixa o sermão pela metade. Jesus, ele não tinha problema com o horário, ele terminava sempre no horário certo. Ele dizia: mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti, se aquilo que você julga bom for trevas, é mal, quão grandes serão essas trevas? Que perigo, meus irmãos, quebrarmos a comunhão da igreja, criticarmos irmãos e irmãs, questionarmos publicamente os nossos líderes que trabalham para nós e voluntariamente, com as mesmas dificuldades que todo mundo tem, ou não tem? As mesmas dificuldades, tem que pagar contas, tem que levantar pela manhã, tem que trabalhar até tarde, tem que administrar a casa com os filhos, com o casamento, tem que visitar os parentes, tem que tirar uma folga de vez em quando, os mesmos dilemas. Então o que nós esperamos deles? Esperamos deles aquilo que se espera de nós também. Por isso o apóstolo Paulo fala: eu só quero cumprir o ministério do Senhor com alegria, a virtude da paz. Se a pessoa não semeia a paz, é um atormentado. Outra virtude que nos leva aqui: eu já tenho amor. Vocês querem ajudar aqui o pregador, por favor? Ou o ensinador? Amor, alegria, paz e longanimidade. Sabe o que é longanimidade, meus irmãos? Aqui a gente tem na apostila, na página de número 36. Moisés foi chamado um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. No entanto, por 2 vezes perdeu a paciência e cometeu 2 atitudes intempestivas. Sabe o que é longanimidade? É a paz, a paciência, e é uma paciência que não tem prazo de validade. Glória a Deus. A tua paciência tem prazo de validade? A minha paciência vai até as 4 da tarde, 4:01 já era. A tua paciência tem prazo de validade? A palavra paciência tem tudo a ver com o paciente. Quem é o paciente? É aquele que, quando está saudável, aqui do lado de fora, anda de bicicleta, vai para o rio, pesca, vai no mercado, sabe? É porque ele está saudável. Ele está saudável, então é segunda, terça, quarta, quinta, ele está na disposição. Mas aí ele teve um problema de saúde, foi para o hospital, é feita a ficha dele, ambulatório, enfermaria, internação. E agora? Paciente. É paciente, está em tratativa ou em tratamento. Vai ter que passar pelo tratamento, que pode durar 15 dias, que pode durar 1 mês de internação. O que é a longanimidade? É a paciência sendo exercida sem prazo de validade. É você aguardar longanimamente que aquele que está errado, aquele que está sendo feito com defeito, melhore. Isso é longanimidade, fruto do Espírito.
Fruto do Espírito, um membro do corpo de Cristo, não pode ser precipitado como foi Moisés. Moisés era um grande homem de Deus, separado para o ministério. Com 80 anos de idade tinha vigor e um cajado que Deus falava: levanta o teu cajado que eu vou abençoar quando você levantar o teu cajado. Moisés era um homem assim. A Bíblia diz que o Moisés ele era o homem mais manso que havia entre mais de 600 mil homens. Dos 600 mil homens que haviam em Israel, Moisés era o mais manso, mais controlado, mais temperado, mais humilde. Mas ele perdeu a paciência por 2 vezes. Na primeira vez que ele perdeu a paciência, o Senhor Deus falou: você não tem experiência ainda, então nós vamos relevar. Mas a segunda vez que ele perdeu a paciência, aí o Senhor falou: rapaz, você não passou o teste da segunda vez. Longanimidade é fundamental para que você aguarde com muita paciência o melhor de Deus na vida da sua igreja, o melhor de Deus no ministério de louvor da sua igreja, o melhor de Deus na sua escola bíblica dominical, o melhor de Deus no círculo de orações, o melhor de Deus no culto de doutrina, o melhor de Deus no trabalho de evangelização. Espere o melhor de Deus. Pelo amor de Deus, eu sinto de falar para os irmãos o que estou falando aqui. Aguardem com paciência a obra que Deus está fazendo, com muita paciência. Deus é o bom pastor e Ele vai conduzindo todo o rebanho. Se fosse por você, Ele já teria feito, porque você está ágil, está apto, você é bom. Mas tem pessoa que anda no passo de tartaruga, no passo de criança, e nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos um ministério, nós temos que conduzir todo mundo. Eu já vi muitas críticas dizendo o seguinte: por que o pastor não disciplina aquela irmã? Por que o pastor não disciplina aquele jovem? Por que o pastor já não toma uma providência imediata com aquele obreiro? É porque, irmãos, não é só aquela irmã, ou aquele obreiro, ou aquele jovem, é uma família inteira. Quando se mexe com um membro da família, você mexe com a esposa, mexe com o marido, mexe com o filho, mexe com o irmão. E se eu precipitadamente agir com essa pessoa como você gostaria que eu agisse, fazendo de conta que eu fosse o pastor, não era só um irmão, é toda uma família. E é por isso que é necessária a longanimidade, porque a longanimidade ela é própria do próprio Espírito Santo. Ele é longânimo com você. Quantos defeitos você tem há mais de 5 anos ou 10 anos, e aí está o Espírito Santo morando em você, falando com você, te dando línguas estranhas, te abençoando, te ungindo, te levantando, e até agora você ainda não conseguiu mudar o pequeno defeito. A palavra do Senhor Jesus é a seguinte: por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão? Você tem um defeito também, que é do tamanho de uma trave. Então vamos cuidar da sua trave. Eu estou aqui para te ajudar a tirar a sua trave. Quando a gente resolver esse problemão que tem com você, aí a gente vai ajudar o teu irmão também. Amém? Tem muitas outras virtudes, meus irmãos, mas eu gostaria que aqui já de entregar a oportunidade para o nosso pastor Paulo, porque eu sei que os irmãos têm aqui as suas seus livros também. Os irmãos vão continuar lendo aí, ó, a virtude da benignidade, a virtude da bondade, a virtude da fé, a virtude da mansidão e a virtude da temperança. Mas eu gostaria de concluir esta aula de ética cristã dizendo aos irmãos o seguinte: somos todos aqui humanos, mas é humano mesmo, de dor, de corpo, alma e espírito. Os anjos de Deus, quando o evangelho foi pregado, disseram: vamos pregar. Mas aí o autor aos Hebreus fala: não foi aos anjos que Deus destinou pregar o evangelho. O apóstolo Pedro fala: eles atentam bem, só que anjo não tem natureza humana, nunca teve um filho, não sabe o que é esperar uma noite inteira na fila de hospital. Anjo não tem natureza humana para cuidar de gente. Quem cuida de você é um ser humano, resgatado pelo Senhor Jesus, e que está fazendo de tudo e mais um pouco para agradar a Deus e aos irmãos.
para não ser reprovado depois de ter ensinado um monte de pessoas. Vai ser natural que nessa trajetória você note algum defeito. E o que você vai fazer? Feche o bloco. Mas fecha o bloco mesmo, fecha o seu. Proteja a sua igreja, proteja o seu ministério, proteja os seus irmãos, protejam-se uns aos outros. Fechem o bloco, não o coração, mas fechem o cerco. Sejam um só pão, sejam um só cálice, sejam um só espírito, sejam um só batismo, sejam uma só fé, porque nós vamos morar em um só céu e adorar um só Deus, em uma só mansão, por toda a eternidade, com todos os irmãos e irmãs resgatados por um só Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Termino agradecendo aqui, mas já entregando aqui o microfone para o pastor Paulo, e vamos fazer aqui um ping-pong. Queridos irmãos, quantos